Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma aula de prolegômenos. Meus amados, para você que não conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Se inscreva no nosso canal e vamos juntos aprendendo, né? Eu peço a ajuda de vocês, você que já é inscrito e você que está se inscrevendo agora, para ajudar a engajar esse canal, compartilhando nos grupinhos de WhatsApp, Facebook. Você deseja também ser um apoiador? Aqui abaixo no link da descrição você pode se tornar um apoiador com um valor a partir de R$5, né? R$5 que hoje em dia eu sei que para muita gente é muito dinheiro, mas para muitas pessoas, né, não estão conseguindo nem fazer um lanche, mas você pode, R$5, R$10, aquilo que Deus colocar no seu coração, abençoar o nosso canal. Apoia-se. Fazendo isso você vai entrar no grupo do WhatsApp e posteriormente, ao alcançarmos a meta financeira, nós vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores, ok? Seja um apoiador, abençoe esse canal em nome de Jesus. Nós estamos aqui nessas aulas de prolegômenos, né? O Norman Geisler, né, que é o livro que estamos aqui, livro-texto que nós estamos comentando, ele está dando uma passada, porque ele era filósofo também, falando sobre os argumentos filosóficos de grandes teólogos como Tomás de Aquino, né? Então vamos falar um pouco sobre o argumento cosmológico a favor da existência de Deus hoje, ok? Ele diz o seguinte: o argumento cosmológico existe em duas formas básicas, a horizontal e a vertical. O argumento horizontal, conhecido como argumento Kalam, é uma palavra árabe que tem o significado de eterno, defende a existência de um iniciador para o universo. O argumento vertical propõe que há um sustentador do universo. Pressupõe uma causa original e o outro uma causa atual. Olha só, vai vendo. O argumento horizontal foi assumido por Boaventura, no século XIII, que seguiu a linha de raciocínio de certos filósofos árabes, né? Entretanto, o argumento vertical encontra a sua expressão máxima em Tomás de Aquino. Então, Boaventura defende a ideia de um iniciador do universo, né? E Tomás de Aquino sustenta, vai dizer que existe uma causa atual. Boaventura uma causa original e Tomás de Aquino, que era cristão, teólogo, filósofo, vai fixar-se nessa questão da causa atual. Então a forma horizontal do argumento cosmológico, em essência, diz o seguinte: número 1, tudo teve um começo, teve também uma causa. 2, o universo teve um começo. 3, portanto, o universo teve uma causa. Certo? Então, se tudo teve um começo, para Boaventura, esse filósofo do século XIII, o universo também. Ele não é eterno. Então, o universo teve uma causa. Alguém causou o surgimento do universo. Okay? A primeira premissa: tudo teve um começo, teve também uma causa. É normalmente considerada autoexplicativa, já que admitir algo diferente seria equivalente à alegação ridícula de que o nada é capaz de produzir alguma coisa. Até mesmo David Hume, melhor dizendo, que viveu no século XVIII, filósofo cético, confessou: jamais partiu de mim uma proposição tão absurda como a de algo possa surgir sem uma causa efetiva. Então até mesmo filósofos do século XVIII, filósofos céticos, eles não admitiam esse absurdo. O nada causou o nada. O nada não pode causar o nada, né? Alguma coisa. Segunda premissa: o universo teve um começo. É defendida tanto filosófica quanto cientificamente. Filosoficamente, argumenta-se que, número 1, o número infinito de momentos não pode ser transposto. 2, se houvesse um número infinito de momentos antes de hoje, o hoje jamais teria chegado, já que um número infinito de momentos não pode ser transposto. 3, mas o hoje chegou. 4, portanto, houve somente um número finito de momentos antes do hoje, isto é, um início dos tempos. E tudo que tem um início tem necessariamente um iniciador. Portanto, o mundo temporal teve um iniciador, que é uma causa. Isso aqui estamos ainda analisando a teoria da horizontal, perfeito? A forma horizontal de argumento cosmológico. Então, prolegômenos é isso. Você vai estudando essas questões filosóficas para nós entrarmos propriamente na teologia, certo? Então, como eu falei no vídeo passado, vai tendo paciência. É complexo mesmo, mas vamos lá. A evidência científica para um mundo com início vem da chamada teoria do Big Bang, defendida pela maior parte dos astrônomos contemporâneos. Existem várias linhas de evidências convergentes a respeito do universo, de tempo e espaço ter tido um início. Primeiro, o universo está perdendo sua energia útil, que é uma referência à segunda lei da termodinâmica.
e o que está perdendo a força não pode ser eterno. De outra forma, ele já teria entrado em colapso neste momento. Uma entidade não pode perder uma quantidade de energia que é infinita. Quando você começa a estudar sobre criacionismo versus evolucionismo, realmente você precisa se dedicar muito, porque você vai ter que se debruçar em questões biológicas da biologia, você vai ter que estudar leis, como eu falei aqui da lei da termodinâmica, ou seja, física. Não é fácil. O teólogo que se aventura, que é um empreendimento fantástico, tá? Que se aventura em defender o criacionismo, a questão da terra jovem, etc., né, que é uma polêmica no meio cristão entre essas questões. Muitos tentam seguir a ciência, dizendo que a Terra teria milhões de anos e tal. Alguns tentam associar, unificar o criacionismo bíblico com o evolucionismo, certo? Tentam mesclar. Enfim, é complicado e você tem que dominar muitas outras questões, muitos outros assuntos. Não é somente teologia, decorar meia dúzia de versículos bíblicos, saber interpretar ali um pouquinho de Gênesis 1 e 2. Não, outras coisas a gente precisa ter em mente, né? Segundo, considera-se que o universo se encontra em expansão. Portanto, quando o quadro de movimento do universo é feito de forma reversa, tanto de forma lógica quanto matemática, chegamos a um ponto onde ele se torna um nada. Isto é, um ponto onde não existe nem espaço, nem tempo, nem matéria. Caramba. Portanto, o universo literalmente veio à existência a partir do nada. Mas o nada é incapaz de produzir alguma coisa. Né? É sobre aqui. Em latim, essa expressão você já vê muito em livros, né, de teoria sistemática. A partir do nada. O mundo teria existido a partir do nada. A palavra nada significa no latim ex nihilo. Então muitos teólogos escrevem ex, x, nihilo. Significa a existência do universo a partir do nada. Mas é o mesmo, os próprios filósofos céticos dizem, o nada não pode produzir alguma coisa. Nada produz nada, certo? Então vamos lá. Terceira premissa. O eco de radiação devolvido pelo universo, que foi descoberto por dois cientistas vencedores do prêmio Nobel, Aaron Alan Pezes e Robert Burden Wilson, tem um comprimento de onda idêntico ao que é liberado por uma explosão gigantesca. Quarta premissa, a grande massa de energia resultante de tamanha explosão, que é predita pelos proponentes do Big Bang, foi, na verdade, descoberta pelo telescópio Spatial Hubble em 1992. Quinta, a própria teoria geral da relatividade de Einstein exigia um começo para o tempo, um ponto de vista ao qual ele resistiu por anos e até chegou a defender com um fator atenuante que ele mesmo introduziu no seu argumento, a fim de evitar sua contestação, e pela qual, mais tarde, ele mesmo viria a se sentir constrangido. Olha. As evidências filosóficas e científicas cumulativas a favor da origem do universo material proporcionam uma forte razão para concluir que precisa haver uma causa não física para a origem do universo físico. Olha só. O astrônomo agnóstico Robert Jastrom admite que esta é uma conclusão que claramente favorece o teísmo. Claro. Depois de revisar as evidências de que o cosmos teria um começo, o físico britânico Edmund Whittaker, melhor dizendo, concordou. É mais simples postular a criação ex nihilo, a partir do nada, a vontade divina, constituindo a natureza a partir do nada. Jastrom conclui que existem o que o eu ou outra pessoa qualquer chamaria de forças sobrenaturais em ação. É no meu modo de ver, um fato cientificamente comprovado. Até mesmo um cientista agnóstico aqui entende que alguma força, algo sobrenatural, trouxe à existência todas as coisas ex nihilo, a partir do nada. A questão é que muitos ateus, cientistas ateus, eles sabem, no fundo, eles sabem que o universo não surgiu do nada, né? Só que eles conjecturarem, né? Trazer apenas um comentário de que poderia ter havido uma força sobrenatural que criou o universo do nada, eles estariam dando o braço a torcer, eles estariam ali declarando o teísmo. Então eles tentam de todas as maneiras afastar qualquer ideia religiosa das suas perspectivas, das suas proposições científicas, entende? Então eles tentam explicar de todas as formas, fazendo o máximo possível para negar qualquer ideia religiosa de um Deus criacionista, né? A forma vertical de argumento cosmológico. Vimos a horizontal e vamos ver a vertical que Agostinho defende. A forma horizontal do argumento cosmológico argumenta a partir da origem passada do universo até uma causa original. Primeira,
para ele. Em contraste, a forma vertical do argumento cosmológico inicia com a contingência presente, existente do cosmos e insiste que precisa haver um ser atualmente necessário como causa de tudo. Ambos são argumentos causais e ambos pressupõem um cosmos pré-existente. Contudo, o argumento horizontal parte de um universo que teve um começo, há muito tempo atrás. E o segundo considera que o universo tem um ser, neste exato momento. O primeiro enfatiza a causalidade na origem, o segundo se concentra na causalidade de conservação. Olha. O primeiro sustenta uma causa primária, ou melhor, primeira no passado, e o segundo uma causa necessária no presente. O argumento cosmológico vertical foi apresentado de várias maneiras por Tomás de Aquino. Duas formas principais servem de exemplo do uso de Aquino fez. O argumento a partir da contingência e o argumento a partir da mudança. Então vamos ver isso aqui. O argumento a partir da contingência inicia com o fato de que, pelo menos, um ser contingente existe. Ou seja, um ser que existe, mas pode não existir. Tá? Um ser necessário é aquele que existe, mas não pode não existir. Veja, Tomás de Aquino está dizendo, pode haver um ser contingente. Esse ser contingente, ele não necessariamente ele existe, mas não necessariamente é necessário que ele exista. E existe um ser necessário, ele não é ser contingente, ser necessário. Claro, já está trazendo a ideia de Deus aqui. Este ser necessário é aquele que existe, mas não pode não existir. A ideia de que ele não exista é inviável. Ele precisa existir. Filosofia, né? O argumento se desdobra da seguinte maneira. É interessante, né? Se você não prestar atenção, você funde a mente, né? O argumento se desdobra da seguinte maneira. Número 1, qualquer coisa que existe, mas que pode ou pudesse não existir, precisa necessariamente de uma causa para sua existência, já que a mera possibilidade da existência não explica a existência de algo. A mera possibilidade de algo existir não significa nada. 2, porém, o nada não tem a capacidade de produzir alguma coisa. Ponto. A gente já sabe. 3, portanto, algo necessariamente existe como base para tudo que existe e que poderia não existir. Em suma, é uma violação do princípio da causalidade dizer que um ser contingente é capaz de explicar a sua própria existência. Outra maneira de colocar esta forma de argumento vertical é perceber que se algo contingente acidental existe, logo um ser necessário precisa existir. A gente comentou. Né? Número 1, se tudo fosse acidental, haveria a possibilidade de nada ter existido. 2, só que algumas coisas existem, por exemplo, eu existo. E a existência delas é inegável, pois é necessário que eu exista para ser capaz de afirmar que não existo. Assim, se algum ser contingente acidental agora existe, um ser necessário precisa existir, pois de outra forma não haveria base para a existência desse ser acidental. Mas são outras palavras para explicar o que nós falamos agora há pouco. Né? De que um ser necessário, ele está falando aqui de Deus, né? O argumento a partir da mudança, outro argumento de Tomás de Aquino. Outra forma do argumento cosmológico vertical inicia com o fato de que seres mutáveis existem. Número 1, tudo que muda passa de um estado de potencialidade, potência, a mudança para um estado de ser atualizado, que é o ato. Isto é, todos os seres mutáveis têm ato, que é a atualidade, e potência, na essência do seu próprio ser. Se não fosse assim, toda mudança envolveria a aniquilação e a recriação, a qual é impossível sem uma causa, já que o nada é incapaz de produzir alguma coisa. Estado de potencialidade. Todos os seres mutáveis possuem um estado de potencialidade. Ele pode ser atualizado, ou seja, atualizado é haver mudanças. 2, mas nenhuma potencialidade é capaz de atualizar-se por si próprio, da mesma forma que o cimento não é capaz de atualizar-se e colocar a si próprio na forma de um arranha-céu. Ou seja, então a questão, essa expressão atualizar refere-se a mudanças. O homem é um ser, digamos, atualizável. Por quê? Porque ele muda. Tanto na sua estrutura física, na sua estrutura de pensamento, na forma de pensar. Você não era a mesma pessoa, você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Muita coisa mudou na sua cabeça, muitas opiniões foram mudadas. A pele que você possui não é a mesma. A nossa pele ela muda a cada 7 anos, né? Enfim, somos seres atualizáveis. Então Deus não seria, né, um ser que se atualiza, né, usando esse termo filosófico. E se nenhuma potência, por quê? Porque Deus é imutável, né? E se nenhuma potência é capaz de atualizar a si própria, e contudo se sabe que pelo menos um ser foi atualizado, por exemplo, eu próprio, temos que, em última análise, precisa haver
algo que é pura atualidade, sem nenhuma potencialidade. Do contrário, não haveria base para explicar como alguma coisa hoje que não tem o potencial de existir esteja existindo. Vamos lá, tem mais algumas coisas aqui. Esta forma do argumento vertical cosmológico aborda a impossibilidade de uma regressão infinita dos seres que são compostos de ato e potência. Ela indica que o próprio ser que jaz por detrás de um ser imutável, aquele portador de ato e potência, não pode ser outro ser com ato e potência, pois o que não é capaz de explicar a sua própria existência, certamente também não será capaz de explicar a existência de outro ser. Afirmar que isto é possível seria equivalente a afirmar que um paraquedista cuja paraquedas não abriu teria a capacidade de segurar outro paraquedista igualmente desafortunado, cujo paraquedas também não abriu. E aumentar o número de paraquedas com o mesmo tipo de defeito no equipamento não ajuda na solução do nosso problema, ao contrário, somente o potencializa. Outra maneira de expor a impossibilidade de uma regressão infinita das causas da existência presente de um ser mutável com ato e potência, indicando que em uma regressão infinita destas causas, pelo menos uma delas deve estar causando, já que se admite que as causas estejam ocorrendo. Contudo, em uma série infinita, cada causa está sendo causada, pois se uma delas não estivesse sendo causada, teríamos chegado a uma causa não causada, que os cientistas desejam evitar. Uma causa precisa ser não causada, pois se cada causa em uma série infinita estiver sendo causada, e se pelo menos uma causa estiver causando as demais, temos que esta causa é autocausada. Entretanto, um ser autocausado é algo impossível, já que é uma causa ontologicamente, se não cronologicamente, anterior ao seu efeito. E algo não pode ser anterior a si próprio. É aquela velha pergunta que os nossos filhos talvez já tenham perguntado. Papai, quem foi que me criou? Aí você fala, Deus. Tá, e quem foi que criou Deus? Deus não possui uma causa que o causou. E isso os cientistas, qualquer ser humano não consegue trazer uma explicação racional. A ideia de um ser que não tem início nem fim. Foge da nossa compreensão, né? Outra forma ainda do argumento cosmológico vertical começa com a presente dependência de cada parte do universo. Sucintamente teríamos, número 1, cada parte do universo é, neste exato momento, dependente de outra parte para a sua existência. 2. Se cada parte é, neste exato momento, dependente da outra para a sua existência, temos que o universo todo deve ser, nesse exato momento, também dependente para a manutenção da sua própria existência. E 3, portanto, o universo todo, neste exato momento, depende de algum ser independente para a sua existência, o qual transcende esse próprio universo. Então, veja bem, ele até agora não falou Deus, mas ele está dando todos os indícios que existe um ser autoexistente, independente do universo. Diferente do que ensina o panteísmo. Deus é tudo, tudo é Deus. Não, Deus seria independente. Não depende da criação. Deus é independente da criação, porque ele é o autor, ele é a causa. Em resposta, os críticos argumentam que a segunda premissa comete a falácia da composição. O fato de todas as peças de um mosaico serem quadrados não gerará necessariamente uma figura final de formato quadrado. Ou a junção de dois triângulos não formará necessariamente outro triângulo. Um quadrado poderá ser formado. O todo pode, e às vezes acontece mesmo, ter uma característica não apresentada pelas partes. Os defensores da forma vertical do argumento cosmológico são rápidos em perceber que, às vezes, existe uma conexão necessária entre as partes e o todo. Por exemplo, se cada tábua do assoalho for de carvalho, o assoalho como um todo será de carvalho. Se cada peça de piso na cozinha for amarela, o chão todo será amarelo. Isto é verdadeiro em função da própria natureza das peças de piso, que, quando agrupadas, formam outra peça maior do piso amarelo. E mesmo que a junção de dois triângulos não forme necessariamente outro triângulo, a junção deles formará necessariamente outra figura geométrica. Por quê? Porque a própria natureza das figuras geométricas, quando combinadas, continuarem... Porque da própria natureza, né? Das figuras geométricas, quando combinadas, continuarem formando uma figura geométrica, sem dúvida, né? Da mesma forma, é da própria natureza dos seres dependentes, ao serem agrupados, continuarem a serem dependentes. Se uma coisa é dependente para o seu próprio ser, temos que outro ser dependente será incapaz de sustentar. Da mesma forma como será inútil acrescentar elos a uma corrente que não tem uma trava para fechar o conjunto.
Em resposta, alguns críticos argumentam que o todo é maior do que as partes, portanto, mesmo que as partes sejam dependentes, o universo como um todo não é. Entretanto, ou a soma das partes é igual ao todo, ou é maior do que o todo. Se o universo todo é igual às suas partes, temos que o todo deve ser dependente da mesma forma que as suas partes são. Se por outro lado o universo inteiro é maior do que as partes e não se aniquilaria caso as suas partes fossem destruídas, temos que o universo como um todo é equivalente a Deus, pois se trata de um ser não causado, independente, eterno e necessário, do qual todas as coisas do universo inteiro dependem para a sua existência. Ou seja, aqueles que contra-argumentam essa ideia de Aquino, traz assim, no seu bojo, uma ideia panteísta. Vai dizer que o universo é um ente necessário, como nós falamos há pouco, né? Não contingente, né? São expressões filosóficas um tanto quanto complicadas, né? Você não é obrigado a guardar tudo isso, né? Mas para você ter essa ideia são expressões que ele usa, né? Um ser contingente é aquele ser que depende de outro. O ser necessário é um ser que é auto-independente, Deus. Então, assim, tocando em miúdos para facilitar, tanto o universo quanto nós, que somos criação de Deus, nós somos seres contingentes, certo? Nós dependemos de algo ou de outro ser para continuar a existir. Então Deus é um ser necessário, autoexistente, que não depende de ninguém, auto-independente, autoexistente. Ok? Então na próxima aula nós vamos falar sobre o argumento teleológico a favor da existência de Deus. Deus abençoe e vamos seguindo. Até a próxima.